Viva amigos do Logos, está a começar mais uma edição do programa Logos. Quero começar por cumprimentar-vos a todos. Hoje tenho o prazer de introduzir e de apresentar o Dr. Marcolino Mocco, uma figura incontornável da nossa política angolana. Já foi primeiro-ministro, é docente universitário, tem várias obras escritas. Então hoje estamos aqui para então falarmos um bocado sobre o nosso país, sobre todas as transformações pela qual o país tem passado. E então eu começo por cumprimentar então o Dr. Marcolino Mocco. Dr. Marcolino Mocco, como está? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Para mim é uma grande honra e é um grande prazer. Agradeço. Sim, senhora. Dr. Marcolino Mocco, quero começar por falar então da situação, sobretudo social do país, as novas transformações pela qual o país passou. Temos uma nova governação, digamos assim, houve uma transição política que desde já pacífica, e isso é louvável, não é? Mas há outros fenómenos que vão então surgindo, derivados por várias frentes que se têm então levado a cabo, tal como o combate à corrupção, ao nepotismo, também o incentivo do presidente João Lourenço em dizer que as redes sociais e também as televisões e as rádios têm que se abrir mais e ser muito mais pluralistas, não é? Qual é o balanço? Aquele balanço não direi porque ainda é muito prematuro, mas é algo que lhe agrada? Eu acho que o balanço é muito positivo e surpreendente, porque até 2017 nós vivíamos uma situação em relação à qual eu, entre vários, éramos muito críticos e muito apreensivos, às vezes mal interpretados, no sentido de que queríamos abalar uma estrutura falsamente, do meu ponto de vista, estável, e hoje nós estamos num outro estádio. Eu não vou falar da situação social, particularmente, porque não é essa que me tem interessado e não é aí onde eu sou especialista. E, sobretudo, eu acredito que nós, angolanos, no contexto de nós, africanos, se nos debruçássemos mais sobre as questões institucionais, porque é aí onde reside a causa fundamental dos nossos problemas, estaríamos melhor. Por isso, quando eu digo que estamos incomparavelmente numa situação melhor, é nesse sentido. É no sentido de dizer que demos um grande passo em relação a um sistema que nos estava realmente a empurrar para o fundo do poço. Nestas mudanças, eu costumo sublinhar especialmente a abertura, uma relativa abertura na comunicação social, que eu considero o aspecto fundamental para fazer participar a nação nas mudanças positivas. Há também, em segundo lugar, o problema da impunidade que chega ao fim, onde efetivamente tivemos aquela licença generalizada dos homens públicos poderem fazer tudo o que quisessem em relação aos bens do Estado, preferindo montantes avultados para fora e, enfim, tudo isso é outro aspecto muito positivo. Naturalmente, quando se entra numa transição, se entra num novo sistema, há sempre problemas, há sobressaltos, há, enfim, choques, mas tudo isso é natural, faz parte do nosso próprio crescimento como indivíduos. Também tem uma metáfora, no fundo, daquilo que se passa nos processos sociais. Certo. O senhor anda muito pelo país e certeza que tem escutado muita gente, falando com muita gente, sobretudo a juventude. Acha que é legítimo a juventude já estar a clamar por trabalhos, por empregos? Uma vez que foi uma promessa do presidente João Lourenço durante a campanha, prometeu, penso que 500 mil postos de trabalho.
Mas também temos que reconhecer que essas coisas não acontecem do dia para a noite, não se fazem omeletes sem ovos, naturalmente, não é? Mas acha que essa reclamação, este pedido da juventude é prematuro ou é justificável? Nunca pode ser prematuro. É exatamente justificável no sentido de que não podemos esperar que as pessoas, com as suas necessidades prementes do dia a dia, não podem esperar as necessidades. não se exprimam nesse sentido. Mas é verdade também, e eu já fiz referência a isso em entrevistas anteriores, que está a faltar da própria liderança, do próprio executivo, um discurso mais esclarecedor. A grande dificuldade é que, pela forma positiva até, de um lado, se nos colocarmos no contexto africano, em que se fez a passagem do poder do presidente José Eduardo dos Santos para João Lourenço, que são do mesmo partido, não há como esclarecer de forma mais detalhada sobre como é que o país estava e sobre como as consequências de como o país estava tinham que alastrar por muito tempo. Portanto, eu hoje não queria ser muito repetitivo em relação às críticas, certo, ao que eu chamo o eduardismo, porque hoje eu encontro-me numa outra plataforma que é de contribuir para a pacificação, não é? E às vezes as nossas palavras, como mais velhos, têm muita força. Então, hoje eu vou evitar, na verdade... focar muito nesses aspectos. Sim, nesses aspectos, mas sabemos que houve aspectos negativos muito profundos nos últimos anos da regência do presidente José Eduardo dos Santos, cujas consequências vão ser sentidas ainda durante muito tempo. Portanto, aí devia haver uma maior explicação, não é? Que poderia acalmar um pouco mais as pessoas. Naturalmente não é fácil, porque há muitas dificuldades, e pô-las a olhar com maior, digamos, com maior positivismo em relação ao futuro, partindo de bases muito boas que estão a ser lançadas agora. Sim, senhora. E o senhor esteve muito recentemente no 7º Congresso do MPLA. Houve então, no que diz respeito ao CC, uma transição, digamos assim, geracional. Eu sei que é uma pessoa amiga dos jovens, quer que a juventude seja ativa, sempre incentivou isso. Qual é a sua perspectiva, também como militante, não é? Embora aqui haja sempre essa tendência, das pessoas esquecem-se que o senhor é militante do MPLA, mas felizmente hoje também já está sobre os holofotes, quando vai a um sítio é fotografado, pedem entrevistas, bom, é positivo, não é? Mas o que é certo é que não foi sempre assim, pelo menos, não é? Portanto, o comentário que eu lhe peço é que como é que vê essa transição geracional que existe no partido? Sente que há ou não uma solidariedade geracional dentro do partido? Acho que ainda não temos tempo para avaliar. Portanto, fez esse esforço de entrada de pessoal jovem. De outra vez referi que, em certa medida, eu não direi que não me preocupo com isso, mas tenho que referir que não conheço a esmagadora maioria dessas pessoas. Sim. Quero saudar a minha colega vice-secretária de Estado da Justiça, que foi minha colega no escritório, passou agora para o Comitê Central e depois para o Biro Político, a Ana Celeste. Quero saudá-la. Por acaso conheço, é da grande qualidade. Outros ainda não conheço, vamos conhecê-los. Que não sejam, não se limitem a nos apresentar a faceta triste da bajulação, do bater palmas só, né? Vamos esperar. Muito bem.
Um outro aspecto também que falou muito recentemente, e eu penso que li no Jornal de Angola, e penso que aqui houve um aproveitamento injusto, falava sobre a alteração, digamos assim, à Constituição, não é? Mas eu acho que houve ali um aproveitamento e não se explicou a sua abordagem na íntegra, não é? Portanto, eu penso que o que tentou dizer, pelo menos, é que para este momento, defende sim a mudança da Constituição, mas para este momento, ela, conforme está, ainda é necessária. É isso que advogou? O Napoleão costuma, acho que segue-me, por isso é que me convidou. Exatamente. Mas vou aproveitar para dizer que há muitos mais velhos que não falam por causa disso. Muitas pessoas que não falam por causa disso. Eu, por exemplo, sou... As pessoas pedem as entrevistas, sim. a pessoa cede de boa fé, mas depois faz um aproveitamento. Eu, sobretudo, sou essencialmente construtivista. Então, quando dou uma entrevista, ou quando me pedem entrevista, eu acho que é uma oportunidade para eu poder exprimir e fazer sair o produto das minhas reflexões, que podem não ser todas elas certas. Claro. E é aí onde eu costumo dizer, eu não tenho medo de errar. Eu erro, amanhã corrijo, mas nós que nos debruçamos sobre as questões para poder dar contribuição, só o podemos fazer por meio da comunicação social. Infelizmente, na comunicação social, evidentemente não é para todos esta mensagem, há a ideia do aproveitamento sensacionalista. Então não se cumprem aqueles requisitos todos que são recomendados para uma boa notícia. Aliás, o mundo está um bocado assim, não é? A coisa das fake news, o aproveitamento que se faz. Não é? Quer dizer, as pessoas querem ser as primeiras a informar, mas não se preocupam com o conteúdo, se é verídico, as fontes. Não é? Quando nós pensamos que estamos a falar para a comunicação social, para o nosso sentido construtivo ser aproveitado, há as deturpações. Eu recordo um pouco atrás, uma vez, em 2001, creio eu, quando se discutia muito o problema da paz, havia os que defendiam que é preciso fazer a guerra para acabar com a guerra. Eu estava do lado oposto. Numa das entrevistas, eu disse que a responsabilidade da construção da paz era, em primeiro lugar, do governo, do MPLA. Porque o governo é que é o responsável. Sim. É o que gera o Estado. Mas a UNITA também devia colaborar, etc. E o título dessa entrevista foi Marcolino Moco mete a UNITA e o MPLA no mesmo saco. Imagina, em 2001, um título desse. Uma bomba atômica. Eu fui praticamente assassinado perante, sobretudo, os militantes do MPLA. Consigo imaginar, sim. E foi difícil. Então, essa questão da revisão constitucional, certo. O problema é que, de acordo com aqueles 6 requisitos do jornalismo, só houve o quem, que era eu que disse, o que foi deturpado, mas depois já não se quis saber do como, do quando, do para quê, etc. Não se fez o devido enquadramento. Exatamente. No enquadramento, então, os títulos apareceram. Marcolino Moco não quer revisão constitucional, por aí fora. Mas o meu problema não é não querer revisão constitucional. O meu problema é como fazer essa revisão constitucional, quando, mas, sobretudo, o como. Certo. É isso. Muito bem. Falar um bocado do estado da justiça do nosso país e também, se calhar, do poder tradicional, porque em zonas mais recônditas de Angola nós sabemos que o poder tradicional, os sobas, não é? Antes de chegar à presença do Estado, são aquelas pessoas que resolvem os conflitos e os problemas, não é? O país viverá muito brevemente o primeiro pleito eleitoral no que diz respeito a eleições autárquicas. De que forma é que vê a nossa condição política? Fala-se muito no gradualismo, no não gradualismo. Pensa que é um modelo que poderá vingar ou é uma coisa que vai se melhorando conforme os anos, conforme formos fazendo? Sim, nesse aspecto, a nossa condição de transição, essa longa
Certo. transição que, em certo sentido, tem que terminar, porque muitas vezes, sobretudo antes de 2017, a questão de transição era sempre desculpa para não se aperfeiçoarem os mecanismos, adiarem-se as decisões fundamentais. Hoje nós já devíamos ter as autarquias a funcionar há muito tempo, mas muitos dos nossos colegas juristas que estavam muito ligados ao regime, ao sistema, foram arranjando com português muito complicado as desculpas, e hoje essa questão ainda está por resolver. Eu tenho estado a aprofundar essa questão em alguns escritos, numa próxima brochura que vai sair na sequência do meu trabalho de 2012, Angola, Terceira Alternativa. Essa brochura será intitulada Angola por uma Nova Partida. Poderei abordar essa questão, embora ainda não aprofundada. Sim. Talvez numa segunda edição desta brochura. Aí sim, vai falar com mais profundidade. Vou falar com mais profundidade, mas assim, traços muito largos, o que eu posso dizer é que nós desestruturamos o poder autárquico, até o montado mesmo pela própria estrutura colonial, embora não fosse democrático, não fosse genuinamente angolano, africano, mas era útil para... Funcionava em muitos aspectos, por exemplo, da conservação das cidades, enfim, da solução de problemas mínimos que hoje não conseguimos resolver. E uma coisa que me atraiu muito na campanha de João Lourenço é que ele falava muito disso e demonstrou que tinha a dimensão necessária daquilo que as autarquias são importantes na solução dos problemas. E também um dos fenómenos, e aliás tem-se levantado muitas vozes em relação a isso, é essa desluandização, quer dizer, Luanda é o centro de tudo. A luandização. Um indivíduo que esteja, por exemplo, no Xingoroi, no Xamume ou no Xinguenje, não é? Tem de vir a Luanda para resolver certos assuntos que podia fazê-lo localmente, não é? Portanto, penso que também nesse sentido poderá ser um modelo necessário e, quer dizer, já vai estar... Sem dúvida. E o meu problema é que, mais uma vez, estamos a falar agora das autarquias, desde 75, depois repetimos o mesmo erro em 92, o problema é foco nas eleições, foco no discurso eleitoral e não foco na substância, na funcionalidade das coisas. E neste momento o meu receio é que nós transformemos a ideia das autarquias outra vez na batalha eleitoral, por aí fora. Eu não queria focar esse aspecto porque é polêmico, mas vou focar no sentido de que eu não quero impor essa ideia a ninguém e é apenas teórica e não para Angola no concreto, mas para a África toda, é que nós devíamos combinar a ideia de eleições, que é muito boa, a democratização, com a necessidade de aprofundamento da nossa realidade local. A ideia de eleições autárquicas sem ligá-la ao problema da funcionalidade dessa instituição poderá ser um novo erro que nós vamos cometer. Podemos cair nesse erro, sim. É preciso ver a vertente substantiva e não olharmos simplesmente para a vertente formal e olhar para a vertente de quem vai ganhar, quem que não vai ganhar. É por isso que nessa minha próxima brochura eu falo da necessidade. Sublinho com muita força, porque senão alguns vão também tomar essa parte no sentido de que eu quero um governo da unidade nacional agora. Mas eu falo
na necessidade de, em alguma altura, antes destas ou das próximas eleições, e isso não só em Angola, mas em toda a África, porque eu dirijo o meu discurso para a África toda. Sim. Por isso que agora comecei a traduzir alguns dos meus livros para inglês, amanhã também para francês. Nós necessitamos de governo de estabilização nacionais prolongados durante 5, 10 anos, que é para criarmos os aspectos estruturantes dos nossos países que não temos e vamos logo para as eleições. Agora, por exemplo, isso tem que ser dito, porque ninguém quer perder eleições. Já sabemos que em determinada altura muitos programas estruturantes vão ser abandonados para o gasto fácil para os programas eleitorais. Ora, se em alguma altura nós constituíssemos governo, estou a evitar falar governo de unidade nacional, governo de estabilização nacional, portanto, em que todos os partidos políticos convidados por quem ganhou as eleições, por exemplo, os elementos mais válidos da sociedade civil, menos eu. Não pensa que estou a dizer isso porque eu também quero. Não, eu já fiz muita coisa como homem. Não, e aliás, e o que está aqui a dizer faz todo sentido, porque mesmo, pelo menos é uma opinião que eu ouço de várias pessoas, mesmo no atual governo, eu acho que há pessoas que são muito válidas, que de certa forma poderiam dar o seu contributo, não é? Têm dado várias provas nos trabalhos que executam e que fazem, não é? E que são pessoas que poderiam fazer parte e também dar a sua contribuição, e para não estarmos só cingidos àquilo que são as questões partidárias. Não é? O que se sugere é pôr o foco na conclusão dos aspectos estruturantes do nosso país. Quer dizer, não temos estradas, não temos energia suficiente, não temos água, não temos saúde, não temos nada. E focamos nas eleições, focamos nas questões eleitorais o tempo todo. Então, o dinheiro é mal gasto, o dinheiro é mal direcionado. Aliás, o que está a dizer faz sentido, porque se este foco, se esse princípio não for bem organizado, poderá ser inócuo, até porque já há pessoas anónimas que estão, por exemplo, no Xinguari ou no Xitembo, não é? Com a sua ação social, com aquilo que desempenham, com a geração de emprego, com a caridade, com o altruísmo, quer dizer, já tem a verdadeira função de um administrador ou de um autêntico autarca, não é? Só que não tem este conhecimento, mas em termos práticos são pessoas anónimas que fazem bastante esforço e bastante trabalho. Sim, eu acrescento a isso uma ponta que deixamos atrás. É preciso desluandizar o país. E, bom, aí eu tenho ideias muito mais avançadas, até comparando com países, estados que, por terem resolvido minimamente essa questão institucional, funcionam melhor. Nós temos uma presidência muito centralizada em recursos, em capacidade de direção, e por isso vemos aspectos muito preocupantes. Cansa o próprio presidente da República. É humanamente impossível. A nossa dimensão geográfica. E tudo isso contribui para que toda a gente, a juventude de Benguela, do Ambo, de Malange, do Uíge, você falou do Xinguá, tudo está a vir. Sim, claro. Continua a vir aqui para Luanda. As localidades estão a ficar desertas porque a juventude está a emigrar. Há um êxodo. Os governantes ficam vêm absorvidos. Aqui em Luanda mal conseguem fazer, mal conseguem sair. Eu vejo o esforço do presidente João Lourenço querer fazer reuniões regionais. É muito bom, mas é difícil. Conselho de Ministros. Por isso que hoje, acho que será hoje pela primeira vez que vou levantar a questão, se um dia que não seja muito longínquo,
nós não tenhamos que voltar a pensar, Agostinho Neto tinha falado nisso, numa capital no interior, como fez, por exemplo, a Nigéria, como fez Côte d'Ivoire, Sim. como fez o Brasil, Certo. porque isso realmente Alivia um bocado o sim, Estado. sim. Estado, E sim. dispersa, porque os projetos vão para o interior, não é? Não, aliás, a sua ideia é muito válida e eu gosto sempre de falar assim de casos práticos, mesmo que aqui nas zonas mais urbanizadas. A gente repara que há determinadas zonas, por exemplo, o Benfica, o Patriota ou o Camama, se um dirigente, se um político construir lá uma casa, não é? É isso. Aquilo também depois serve de catalisador Sem para outras dúvida, pessoas também. sem Depois dúvida. vem outro Sem dúvida. vizinho, vem dois, vem três, depois vem um hipermercado, depois vem um BMT, É depois vem um interessante hotel. como Não é? começam a dar o nome da. Sim, da sim, personagem. porque as ruas são assim, não é? A A rua Marcolino Nandô, Mongo, a rua Marcolino Mongo. eu não tenho ainda. Mas há, por exemplo, um bairro do nosso cantor, o Jacinto Chipa, tem uma rua. Sim, tem. Portanto, isso é um exemplo pequeno que você está Sim, a dar, mas Funciona assim. funciona assim. Depois, as próprias instituições, como uma Assembleia, com mais uma Câmara que represente Justamente, regiões, Justamente. que represente áreas específicas do país, tudo isso vai contribuir para descentralizar e desconcentrar e criar, digamos, núcleos de desenvolvimento no interior e não essa coisa que vivemos, que cada vez mais os projetos é só aqui em Luanda, e isso é um chamariz muito grande. Eu também penso, não sei se lá na presidência vão gostar dessa ideia, por exemplo, mas penso, isso é É uma opinião, uma ideia. é uma opinião Sim. para o futuro, Sim, não, claro, não é com para, certeza. para a situação concreta atual. Sim. Um dia termos, por exemplo, um Conselho da República que seja vinculativo e representado por, há bocado você falou do poder tradicional, representado por personalidades acadêmicos de várias regiões, mas também por autoridades tradicionais. Sim. Mas terem mesmo, digamos, o Conselho da República ter capacidade vinculativa e não este aspecto meramente formal. Por exemplo, esse Conselho da República que tem lá, mesmo agora, pessoas muito válidas, etc. Eu não vejo ela funcionar, a levar para lá ideias de um Ismael Mateus, de um engenheiro Fernando Pacheco e Dom Cunha, por exemplo. Quer dizer, que eu me lembro, só reuniu para se pronunciar sobre as autarquias, mas de uma maneira muito formal. Certo. É preciso... Sim, realmente causa alguma estranheza, sim. É preciso, mesmo agora, que ele é um órgão meramente consultivo, é preciso que, no plano material, funcione mais, que o Presidente retire dessa gente rica em conhecimento, não é? Possam então dar os seus subsídios opiniões, para ajudar, então, sim. para não se tomar decisões, como por exemplo essa daquela operação resgate, que hoje não tem validade nenhuma, porque acho começou com muita acho que não se ouviram mas, essas pessoas que poderiam dar as suas opiniões e hoje diríamos com franqueza que não deu em nada e foi chover no molhado, não é? E tudo isso tira um bocadinho de credibilidade à função executiva. Então, nós ouvimos-lo no fim de semana passado, que dizia que o Presidente João Lourenço tem que ser ele próprio, ele mesmo. O que é que isso quer dizer? O que eu quis dizer, alguns estão a deturpar, é que o Presidente João Lourenço, aliás, ele agora está a criar essas condições, com este novo Comitê Central, etc., tem que deixar de estar virado para o passado. Ele, até por acaso, não tem falado nomes, não tem falado insistentemente no presidente Eduardo dos Santos, fez aquilo, não fez. Não fala em nomes, mas algumas atitudes indiciam alguma preocupação demasiada em relação ao passado. Então, eu percebo, o que eu estou a recomendar é que o Presidente seja mais proativo. Parta mais de si próprio
para frente do que olhando para trás, e mesmo olhando para trás num sentido muito mais positivo. É verdade. E esta feridazita tem que ser tudo tocada. O presidente Eduardo dos Santos teve uma atitude muito boa, porque não deixou arrastar as coisas. As coisas foram a um ponto muito preocupante, mas ele foi a tempo de fazer a passagem do poder, não seguindo caminhos como, por exemplo, do Mugabe, sim, ou daquele presidente do Sudão. Ao Bashir. Para sair teve que haver praticamente um golpe, ou também da Argélia, ou mesmo uma situação da Argélia. Mas acho que ele pecou naquela coisa da nomeação das chefias militares, o reforço de um aspecto que já era muito negativo, aquele de entregar tudo aos filhos, né? Tudo que é riqueza tinha que ser os filhos e tal. Acho que João Lourenço é um ser humano também. Mas né? A sensação... Acho que sentiu-se um bocadinho tocado por isso, não é? E quando realmente devia começar o mais velho, devia ter evitado isso, e então os dois tinham que encontrar uma plataforma, sim, para completar esta coisa que começou, sim, muito bem. Mas mesmo isto, a percepção, pelo menos daqui com pessoas com quem nós conversamos e falamos, é que João Lourenço tinha de partir o edifício que estava mal construído, não é? Era uma torre de Pisa, estava torta, ele tinha de partir, e essa referência que fazia constantemente o ex-presidente da República era no sentido de reconhecer o passado, desfazer o que estava mal feito e então, a partir de agora, então, edificar uma estrutura nova. Portanto, penso que esse é o apelo quando diz que João Lourenço terá de ser ele próprio, não é? É mais nesse sentido. Não é? A partir de agora, então, começar então a vir com uma dinâmica diferente, para não estarmos sempre a olhar para o retrovisor, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Deve-se olhar para o televisor, mas sim, sempre no sentido positivo. Andar para frente, mas olhar para o retrovisor. Não é no sentido de está lá aquele indivíduo aí atrás e tal. E na outra entrevista eu também desafiei o presidente João Lourenço, como pessoa da minha geração de políticos, que é acabar-me de vez com a ideia de que quando se governa tem que se combater alguém. Isso não é fácil, mas é um desafio que ele tem. Portanto, aquela coisa de um passado muito já afastado. Chega o presidente Agostinho Neto à direção do MPLA, em Brazzaville, então, direto da Cruz, os antigos dirigentes tornam-se inimigos. Depois falei também do presidente Eduardo dos Santos, que começou calmamente, mas depois comecei também a encontrar inimigos no Lúcio Lara, no Quito, depois no Moco, depois de forma um pouco mais suave. O senhor... Eu espero muito que com João Lourenço nós saiamos desse tipo de lógica. Portanto, por mais graves situações que aconteceram, sobretudo nos últimos 15 anos, antes de 2017, que se consiga harmonizar. Há o problema do crime econômico, mas isso pode-se resolver. Eu apareci com a teoria da justiça restaurativa. Há juristas e, sobretudo, pessoas leigas que não conhecem a filosofia do direito, ficam um pouco escandalizadas, porque eu também não tenho tempo para explicar muito bem como que isso funcionaria, não é? Mas justiça restaurativa não significa que as pessoas não sejam responsabilizadas. É uma forma mais expedita para resolver um problema que foi grave e durou muito tempo. É como uma empresa que tem muitas dívidas e depois fica sufocada nas suas dívidas. Tem que se encontrar alguma solução, não é? Ou se pede o perdão da dívida, sim, ou se escalona a dívida. Alguma coisa tem que ser feita contrariamente à ideia de que, bom, vamos partir tudo. Bom, é isso que nós fizemos com a obra colonial. Em 74, 75, nós só vimos aspectos negativos, né? E nós soubemos, começamos logo a tirar as estátuas.
Mas isso é apenas simbólico. Sim, mas destruímos Tirar a estátua não, em si. Mas em parte destruímos parte da história, não? Tentamos. Por exemplo, ali o Quinaxis, Maria da Fonte, por exemplo, não é? Aí nem me fala. Estamos a edificar um shopping que até hoje... Nem me fales no Quinaxis. E eu, como sou do Ambo, costumo culpar os luandenses que não tiveram coragem, a elite luandense não teve coragem de contrariar este problema, que é recente, não é? Sim. Primeiro tirou-se a estátua da Maria da Fonte e tal, com aquelas raivas todas contra o colonialismo, ok. Mas este problema, agora de construir um centro comercial, que ainda por cima nunca mais acaba, numa obra de arte e numa obra útil. É curioso que há tempos a nossa filha Xizé fez essa referência também. Sim, senhora, num dos áudios, sim, fez. Pois a pergunta que se coloca é como que a doutora Xizé não levantou esse problema? Na altura? Na altura, ao pai, não é? Porque foi das coisas que mais me chocou. Em termos culturais, em termos práticos, porque as nossas mães, não sei mães, mais avós. Estou a pensar que sou miúdo. Agora já são nossas filhas, com a idade que eu tenho. Sim. Filhas, nossas irmãs. Exato. Mães já não, com a minha idade já não são mães. São nossas irmãs, nossas filhas, nossas netas, estavam lá. Agora lamentam-se que as senhoras vendem na rua, operação resgate, não sei quantos. Mas este é um dos problemas. Até a própria destruição do Roque Santeiro. Sem se pensar nas consequências também, né? Sem se estabelecer um período transicional. Mas sabe que essas coisas não são inocentes, não é? Eu, por acaso, agora lembrei-me do episódio não sei se foi em 2001 ou 2002, quando foi a invasão do Iraque. A invasão da América ao Iraque. Exato. Uma das primeiras coisas que se destruiu foi a estátua do Saddam Hussein, museus foram queimados, é uma forma também de se acabar com a história. Aqui não foi de forma tão draconiana, mas de facto... É pegar nos símbolos, exatamente, sim. Que é para depois destruir o conteúdo, a essência. Só que depois são as incongruências sociais, quer dizer, destruir a Maria da Fonte, mas depois ir comer bacalhau com nata, ou fazer então, não sei, outras coisas em Portugal. Mas, distantes desse tempo, nós temos que nos perdoar. Claro. O importante é olhar para frente. Até porque as circunstâncias que tudo aquilo aconteceu... Eram outras. Era a Guerra Fria, certo. Era o próprio regime colonial que foi intransigente. Então, quando você tem uma garrafa fechada com bastante gás, pressão, com gás lá dentro, depois, é inevitável. Quando você tira a tampa, é o problema. Agora, nós estamos hoje perante uma grande oportunidade e o presidente João Lourenço tem uma grande oportunidade para ser o líder que vai nos catapultar para esse novo passo. Um passo em que desemboquemos num tempo em que nós não precisamos de ter inimigos para podermos realizar os nossos projetos. O que haverá sempre serão ideias diferentes. Claro, divergentes. E nós temos que ser, como líderes, temos que ser capazes de aceitar a diferença. Não amoarmos por tudo e por nada, porque isso não é fácil. Devemos atacar as ideias, não os homens. Exato. Né? Agora, uma outra questão, Dr. Maclean, o senhor, na hierarquia do poder, digamos assim, se assim posso dizer, já foi primeiro-ministro, portanto, só lhe falta, se calhar, um outro cargo, que seria presidente, não é? Não sei se será possível ou não um dia, quem sabe, mas o que é certo que eu lhe perguntava era o seguinte: há bocado quando falou com o presidente João Lourenço, que o aconselhou a não levar as coisas de forma pessoal, não é? Como governante africano. Não, eu nunca falei com ele pessoalmente. Pessoalmente. Não, mas de forma implícita, pelos seus textos, pelos através sim. das entrevistas. Pois. Alguns até dizem, por que não vai falar com ele? Pessoalmente. Eu sei que se eu pedir para falar com ele, sim. Mas as pessoas têm que pensar que nós somos políticos. Então,
há coisa que é preciso dizer publicamente, que é para ter Claro. a projeção Claro. necessária. Claro. E ele sabe que não é por mal. Sim, Ele claro. sabe que não é por mal. Pelo contrário, é uma ajuda, porque isso espalha-se para os vários setores da sociedade e vai amainar aquelas pessoas que têm influência sobre si e que têm essa ideia de radicalismo, de meter toda a gente na cadeia e, enfim, dizem que não é vingança, mas acaba por ser vingança da mesma, com que ninguém ganha. Eu agora lembrei de uma coisa, é um pouco temerário dizer isso, porque trata-se da justiça e com o meu perfil de homem público, tudo que eu disser às vezes É sempre vinculado. é sempre normalmente mal interpretado. Sim. Eu, por exemplo, fiquei, direi mesmo, escandalizado. Como que se diz no tribunal que o antigo ministro Tomás Sim. não pode sequer ir para casa com prisão domiciliária, porque senão vai fugir, francamente. Se calhar estou a falar à toa, interpretei mal, mas se é para seguir algum formalismo, aliás, nas minhas obras jurídicas, porque eu estudo muita filosofia jurídica, Certo. eu estou a chamar a atenção aos juristas, não só angolanos, mas africanos de uma forma geral, que este formalismo excessivo mata-nos, mata o nosso, quer dizer, O doutor dizer, já fez por causa de um formalismo Sim. legal que seja, porque o direito adjetivo, por exemplo, é para ajudar, Certo. não pode retirar, por exemplo, a dignidade das pessoas, só porque há lá um artigozito no Código do Processo que diz que para se tomar essa decisão tem que passar 2 semanas ou 1 mês. Mas eu aqui peço só subsídio, porque tivemos aqui outros casos de pessoas que ficaram em prisão domiciliar e agora, mais recentemente, ouvimos dizer também que o general Zé Maria encontra-se na mesma condição, não é? Mas o que é certo é que, para alguns casos, houve prisão efetiva, entre aspas, não é? E também, se calhar, houve aqui um excesso, um abuso de prisão preventiva, não é? Portanto, o que eu pergunto é, e aqui, e já no seguimento daquilo que acabou de dizer, o estado da justiça no nosso país, em que fase é que se encontra, nomeadamente nesses aspectos, porque a sensação que nos dá é que também é tudo novo e as pessoas estão um bocado, quer dizer, imbuídas de um espírito emotivo, digamos assim, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Estamos também numa situação... Lembrei-me agora o caso do deputado Rablas, por exemplo, né? Foi retirado do avião também. Exato. O problema é que estamos numa situação, em relação à justiça também, de transição, mas não houve tempo de gizar essa transicionalidade, se me permite o termo, da justiça. Não houve. Ninguém tem culpa, mas a verdade é que há essa necessidade de... Nós tivemos um período prolongado de impunidade. Sim. Então, eu até costumo brincar lá em casa que, olha, se eu, por exemplo, aceitasse convites que me foram feitos durante os tais 15 anos, de 2002 a 2017, quando pretendiam que eu fosse embaixador, por exemplo, ou governador de uma província, eu recusei. Mas se eu aceitasse, era a licença para eu também desviar. Porque era a regra. Era a prática correta. Até quem não desviasse era mal visto. Sim, sim. Podia ser mal visto pelos seus parentes. Isso hoje dito assim pode parecer brusco, mas naquela época era a realidade, era mesmo isso, né? Exatamente. Você era nomeado, era logo garrafa de champanhe, festa, já te safaste, telefonemas, isso e aquilo, sim. Exato. E aproveito também para dizer que isso não foi sempre. Toda a oposição dizia, 40 anos. Não foi sempre isso. assim. Até 92 havia problemas, sim senhor. Sim. Partido único, a lutar contra os outros partidos. Isso é um problema que foi resolvido em 92.
Depois tivemos o período de guerra, de 92 a 2002. Certo. Mas aquilo que se passou, o que para mim, pessoalmente, foi efetivamente preocupante, lamentável e, digamos, criou uma cultura complicada, foi o que nós vivemos em termos de impunidade, sobretudo, e em termos de prisão do Poder Judicial. O Poder Judicial Estava amarrado, estava preso. preso. Estava amarrado, era obrigado, por exemplo, a ditar acordos como aquele, acho que é o 319, Sim. que dizia que a Assembleia Nacional não pode fiscalizar a ação do governo. Do governo, do executivo, sim. Houve outro acordo, acho que é 233, que dizia que o presidente podia criar o Fundo Soberano e, no fundo, entregar ao filho sem consultar a Assembleia Nacional. Portanto, esses acordos são paradigmáticos para fechar a licença para que quem governasse, Sim. quem governava fizesse tudo. Então, hoje, entramos num outro sistema, mas os hábitos ficaram. Portanto, há com certeza ideias de que, assim como naquela altura os tribunais estavam obrigados a proteger aqueles, né? Agora os tribunais devem bater naqueles outros. Portanto, é esta a reflexão que deve ser feita para que não continuemos a errar. Certo. Temos que estabilizar. Temos que estabilizar. Este é o grande papel do camarada João Lourenço. E nós estamos aqui, ele pode contar connosco, não para ocupar funções governativas, não. Precisamos de instituições fortes. Na verdade, é isso que se pretende dizer. Instituições fortes e realistas. Sim. Temos que pensar que estamos num período de transição e estamos em África. Eu tenho sido muito repetitivo em relação a isso, sobretudo em relação aos meus colegas juristas, que para já as nossas leis foram todas copiadas. Sim, e doutor Magalhães Moco, mas ao interpretarmos, sobretudo... Mas ainda em relação aos seus colegas juristas e muitas figuras de proa, não vale a pena estar a citar nomes, também não interessa, eram juristas da nossa praça, uns até renomados, encostados, se calhar, também ao poder. Quer dizer, não se consegue compreender como é que estes indivíduos até aconselhavam mal o chefe, está a ver? Ou seja, a sensação que nos dá é que eram tão, não direi promíscuos, mas eram tão vis, tão maus, não é? Quer dizer, amarraram o país de tal forma que nós até pomos em causa a sua credibilidade e a sua idoneidade como juristas, não é? É isso, e depois eu estou a falar na informalidade jurídica, mas o que se passava é o seguinte: em relação a alguns aspectos, quando deviam ser formalistas, eles não eram formalistas. Noutros aspectos, quando deviam ser mais por o lado material, eles eram formalistas, a tal ponto que iam buscar parceiros a jurisconsultos europeus, sim, em Portugal, que é para sustentar, não é? Para dar mais autoridade. E também vinham calças homólogos, também defender os tais parceiros. Defender coisas indefensáveis. Indefensáveis, sim. Ora, temos que os juristas, que têm muita influência na sociedade, certo, com certeza, não podem continuar neste ritmo. E não é virar as coisas. Quer dizer, ontem foi o José Eduardo dos Santos, agora é o presidente João Lourenço. Cercá-lo, impedir que ele possa ter uma visão das coisas de forma direta ou por diversos mecanismos. Aproveito para dizer que eu não gostei, por exemplo, daquele slide, acho que foi público, porque foi na altura da abertura do Congresso, em que fala-se da atividade do presidente João Lourenço, presidente do MPLA, parte-se do 6º Congresso, mas já a imagem do José Eduardo não aparece. Este feitio soviético, acho que devíamos deixar cair. A galeria que
que lá havia ou havia um Não, a slide? galeria, por exemplo, Sim. é uma conquista Sim. muito positiva. Já aparecem os, Cinco. os 5 presidentes. É uma luta que eu travei durante muito tempo. Inclusive, uma vez, o camarada Garcia quase que me insultou por eu ter dito que reconciliação não é com Marcolino Moco, reconciliação é sobretudo com o nosso passado, porque não temos capacidade, por exemplo, de nos reconciliar com o Viriato da Cruz, que já morreu, não temos capacidade para nos reconciliarmos com Pinto de Andrade, que foi Sim. o primeiro. Na verdade, são 4 presidentes, mas presidente mesmo do MPLA. Isso não é preocupação também. Eu também vejo muitas pessoas preocupadas porque não é 1956, não. É isso que está convencionado. É 1956 e ponto final. Esse problema não vai matar ninguém, não vai prejudicar ninguém. O problema do MPLA. O MPLA decidiu que 56, aliás, é quando se publicou o manifesto que fala Sim. no amplo movimento. Portanto, está certo. Então, para dizer rapidamente que uma vez quase que fui insultado pelo camarada Garcia, dizendo que eu estava ultrapassado, do tipo, não se devia falar mais nisso. Aí realmente foi uma recuperação muito importante, que se atribuiu ao camarada João Lourenço, e teve que ter alguma coragem para falar nisso, e hoje temos os 4... Eu gostei muito de o ver ao lado do Lopo Nascimento e também do Dino Matroce. Lopo Nascimento não é novidade, estivemos sempre juntos. Sim, estão sempre juntos. Dino Matroce, também sempre estivemos juntos. Houve aquele incidente, porque ele, acho que tem que se dizer, ele foi instruído para fazer o que fez comigo em 2009, mas isso passou. Ultrapassado. Eu tive o camarada Dino Matroce em grande conta, um grande amigo e uma grande figura histórica, portanto, não há mais problema, absolutamente. E é também uma mensagem muito forte que dão às gerações mais jovens, não é? Sem dúvida. A conciliação, o perdão, a política é política. Eu fico admirado que nossos militantes e outros cidadãos, até de outros partidos, insistem muito com o problema do passado, dos erros do Savimbi, dos erros do Agostinho Neto, do Holder Roberto. A propósito, deixo aqui o meu desejo de que eu quero ver amanhã Holder Roberto, Jonas Savimbi, Agostinho Neto numa mesma plataforma de heróis nacionais, o que não retira que Agostinho Neto foi o primeiro presidente do país. Nós temos que chegar a isso. Mas também não podemos, acho que João Lourenço... Não podemos sonegar o facto de que os 3 tiveram um papel preponderante para a libertação de Angola. É isso? É exatamente isso que acabo de dizer. Portanto, há o presidente Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente, certo, mas há os 3 grandes heróis da luta de libertação nacional. Mas eu ia dizer de pessoas que até são cristãs, não é? Mas quando se fala em perdoar, é muito difícil. É muito difícil. Mas Cristo, perguntaram a Cristo, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? E eu disse, 7 vezes, 1 vez, 2 vezes, 7 vezes. Ele disse, 70 vezes 7. Porque perdoar é fundamental, sobretudo nas nossas situações em que temos muitos problemas. A justiça europeia, por exemplo, é muito rigorosa, é muito formalista. Quer dizer, você fez isso, tem que apanhar mesmo, e tem que ir para a cadeia. Certo. Nós, nem sempre será necessário isso. Temos que ir ao nosso passado tradicional africano. Aí também é preciso ter cuidado. Há pessoas que pensam que devemos regressar ao passado. Não é isso que se pretende. Nós temos que casar as duas coisas. Então, há situações em que a justiça de cariz ocidental é importante, e é fundamental, a tal ideia de segurança jurídica é importante, mas há aspectos que se coadunam com a nossa própria realidade que temos que recorrer aos conceitos tradicionais. Acho que é isso que salvou a África do Sul. É isso que era Mandela, o Bispo Tutu, etc. Infelizmente,
Na África do Sul também há pessoas que hoje acham que aquilo não está bom. Mas na África do Sul destruir. instituiu-se um mecanismo, um modelo de reconciliação nacional. Exato, exato. Chamou-se todas as... Aquele modelo é muito mais modelo africano do do que porque imagina que se aplicasse um modelo puro do tipo ocidental. Até hoje, os julgamentos ainda se manteriam. Tenho mais duas perguntas para rematarmos então a nossa conversa, mas vamos continuar a beber o nosso Hamed Tea, que é muito saboroso. De facto. Para rematar, eu vou lhe perguntar o seguinte. A primeira pergunta é para lhe provocar. Eu nunca estive com o primeiro-ministro a primeira vez e tenho um grande prazer nisso, não é? Só que já não sou primeiro-ministro. Sim, um ex-primeiro-ministro. O senhor gostava de ser primeiro-ministro? Gostou de ser primeiro-ministro? Esta coisa dos africanos de ficar no poder, de continuar no poder, é uma coisa que se adquire lá ou quando se é primeiro-ministro ou presidente, aquilo depois dilui-se com o tempo? A última pergunta que eu vou fazer. A Sonangol foi invadida por um vírus. Tem conhecimento? Naturalmente. Começando por essa última, naturalmente tem conhecimento. Porque nós fomos afetados. Certo. Queríamos trabalhar, os computadores não nos traziam os dados. Enfim, estão a ser feitos as diligências para resolver o problema. Para se ver o que aconteceu e, sobretudo, resolver o problema. Está praticamente já resolvido. Muito bem. Eu, nessas entrevistas, procuro evitar falar da Sonangol, claro. para não se confundir com aquilo que efetivamente me traz para essas entrevistas, que é contribuir como mais velho, não é? Para todos em conjunto, digamos, fazermos o nosso país, o nosso continente avançar, porque estamos muito mal. Muito mal. Em relação ao primeiro-ministro? Sim, eu gostei. Gostou? Foi uma rica experiência. As pessoas próximas de mim sabem que eu resisti a aceitar o cargo. Achava que naquela altura havia pessoas mais preparadas para o cargo, mas depois entendi que era importante que eu aceitasse o cargo. O senhor sentiu alguma resistência pelo facto de ser um homem do Sul? Eu digo isso porque eu também sou um homem do Sul, meus pais são de Benguela. Do Sul também? Sim, eu considero-me como benguelense, não é? E até hoje ouço comentários um bocado pesados e um bocado pejorativos, não é? Como sulano, como homem do Sul, como isso e como aquilo. Naquela altura, calculo que era pior, não? Ou não sentia isso na condição em que se encontrava? Se eu dissesse que não senti, estaria aqui a mentir. Hipócrita, sim. Aliás, houve factos, digamos, do conhecimento público, a própria saída minha, que devia ser considerada uma questão natural, normal. Eu até já tinha chegado ao fim do mandato, que era de 4 anos, mas houve uma exoneração espetacular, houve uma manifestação, com essa coisa do abaixo o bailundo. Não? Agora fala-se sulano. Agora é sulano. Naquela altura era bailundo. Nem uma coisa nem a outra é correta. Porque bailundo, eu, por exemplo, não sou bailundo. Eu sou o Ambo. Esse é o problema dos nossos reinos antigos. Exato. Eu sou do reino do Ambo e não do bailundo. Mas costumo ouvir que o Sua Majestade, o rei do bailundo, pensa que é rei de todos os ovimbundos, mas eu não estou de acordo. Ele é rei do bailundo. Não estou de acordo com essa tese, por Certo. todo o respeito que eu lhe tenho. Pelo rei, por sua É majestade. meu rei, sim, senhor. Mas eu, por exemplo, sou também da família real súbdita, família súbdita do rei do Ambo. Muito bem. Então, houve realmente esses problemas. Durante a guerra contra os rebeldes, durante o Partido Único, quando se fazia a guerra contra a UNITA, eu era um menino bonito, porque havia poucos jovimbundos no MPLA, não é? Em termos de representação. Em termos assim. de representação. Mas quando veio a democracia, então aí veio ao de cima esta situação.
que não deve melindrar as pessoas, porque as nossas sociedades em África são assim. Nós somos sociedades étnicas. Alguns, outra vez o meu amigo Alberto Santos, que é um historiador português, foi meu colega no seminário, ele disse: Moco, eu não gosto dessa coisa de grupos étnicos, são nacionalidades. Eu disse: para nacionalidade também não. Pá. Mas somos grupos sociológicos distintos. E o mal não está aí. E o mal não está nessas brincadeiras, gozar com as pessoas, brincar um bocadinho com isso. Em Portugal também se brinca com os homem do Alentejo, homem do Norte, do Minho. Tá. Claro. Agora, não há comparação, porque aqui essa distinção é muito forte mesmo. O mal é nós fazermos de conta que isso não existe. Não existe. Certo. Isso existe, por isso que eu preconizo para Angola e para a África. Em Angola parece que esse problema já está resolvido com a guerra entre MPLA e UNITA, que no fundo era... No fundo, aqui não gostamos de ouvir isso. Era guerra étnica, antes era mesmo durante a luta de libertação nacional. Tanto havia essa disputa entre FNLA, Bakongo, MPLA, Quimbundo Mestiço. Sim. Então, como nós quisemos sempre fazer de desconhecido desse problema, não resolvemos. Uma vez, há uma coisa, eu era muito crítico de Jonas Savimbi, mas acompanhava muito, sobretudo alguma sabedoria dele. Ele dizia: quando você tem uma ferida, aparecia uma crosta em cima da ferida. Sim. Então, se você se conformasse com a crosta, pensar que a ferida já está curada, que passado aqui uns meses, você ainda pode correr o risco de perder a perna. Exatamente. Então é preciso tirar a crosta, sarar o interior. O problema da Angola, por exemplo, é que nunca aceitamos que aqueles 3 movimentos de libertação representavam os 3 maiores grupos étnicos da Angola. E que não era só ir para as eleições, porque quem ganhasse era uma etnia. Aliás, Lopo diz isso muito bem. Eu encaixei essa ideia no meu último livro. Sim. Que aqui em África, as pessoas têm que se lembrar que quando ganham um partido, é uma etnia, ou 2, até podem ser aliadas, que ganharam e tudo o resto fica excluído. Então, não se pensou nisso. Concebeu-se um poder centralizado e, antes mesmo de chegar às eleições, cada movimento calculou: opa, se eu não ganhar, vai ser um desastre, eu vou ficar de fora. Então aqui a solução é pancada. Então foi... Infelizmente. Foi isso, porque se o próprio Portugal analisasse as coisas nesses termos, o problema seria resolvido. A África do Sul resolveu assim porque Nelson Mandela entendeu que aquilo não era um país unificado em termos sociológicos. Portanto, havia brancos que eram também sul-africanos, mesmo que o tenham encarcerado, havia indianos, havia vários grupos bantus, os Kossas, que ele era Kossa, os Zulus, que é um grupo complicado, muito homogéneo, não é? E assim eles resolveram o problema partindo desta realidade que não era guardada, não era, digamos, escamoteada. Certo. Portanto, você tem hoje uma África do Sul que é um poder muito disperso, praticamente tem primeiros ministros regionais ou provinciais, então o poder está disperso. Eu quando via os construtores desta Constituição, que ainda é atual, a comparar esta nossa estrutura de eleição do presidente... Presidencialista, sim. Sim. E eleger o presidente na mesma lista com os deputados, dizendo que isso é igual à África do Sul, eu só me ria. Porque é mentira. Não é. Aqui o poder é muito centralizado,
Na África do Sul é descentralizado. Aqui votamos no partido, né? O partido ganha, então ganha o cabeça de lista, entre aspas, né? Exato, exato. É que nem sequer há aquela formalidade Sim. do presidente ser eleito na Assembleia. Depois, na África do Sul, o presidente não tem tantos poderes e o princípio da separação de poderes é muito forte na África do Sul. Basta ver que dois presidentes sofreram, não é, na carne e osso as consequências desta separação de poderes. O presidente Beck e o presidente Zuma foram vítimas desta estrutura de separação de poderes, mas no sentido positivo, não é? Sim, e no modelo africano, acha que o presidente ficará, de certa forma, sobrecarregado por ser presidente da República e também ser presidente do partido? Acha que num futuro mais próximo isso poderá ser dissociado, por exemplo? Termos um presidente do partido e termos um presidente da República? Eu, por exemplo, isso não me mata a cabeça, não lhe faz péssimo? Sim, em si, isso não é problema. O problema é o modelo de funcionamento. Por isso é que voltamos àquela questão do que eu disse sobre a Constituição. Não absorvermos agora, certo, nessa complexidade transicional que vivemos, já com a alteração da Constituição, porque vamos errar, não é? Mas com esta mesma Constituição, aplicando novos métodos de atuação. Aliás, o presidente João Lourenço já demonstrou isso. Com a mesma Constituição, fez muitas coisas boas. Por exemplo, pode-se caminhar para uma descentralização dos poderes, desconcentração dos poderes do presidente no plano material, pode fazer isso, para o presidente não ficar muito maçado, subcarregado, dedicar-se mais à liderança do que propriamente ao dia a dia, coisa mesquinha, não é? Então, é isso. Acho que temos que ter tempo para, efetivamente, a próxima Constituição ser uma Constituição útil, leve. Não é preciso que seja muito pormenorizada, eu não sou muito por essa questão do pormenor. E, enfim, a existência hoje do presidente da República, chefe do governo, alguns também preocupam-se porque é presidente do partido. Eu não vejo nisso um problema em si. Não vejo. Aliás, eu não consigo ver um presidente que é chefe do governo não ser chefe do seu partido. Não consigo ver isso. A discussão que se pode colocar é se o presidente da República deve ser também chefe do governo. Mas também não é aí onde, digamos, o Carmo e a Trindade vão cair. Não é por aí. O grande problema é o comportamento das pessoas. O grande problema é a ideia do bem comum, ou então se achamos que as funções que exercemos é para nos favorecerem só a nós próprios e a nossa família. O dilema é este. Sim, senhor. Dr. Maurílio Moco, foi um prazer muito grande ter conversado consigo. É uma conversa que podia durar mais 4 ou 5 horas, mas vamos doseá-la e para irmos falando com mais tempo e quando for oportuno. Quero desde já agradecer o convite, ter aceitado o nosso convite e voltaremos então a falar num futuro mais breve. Muito obrigado. Então, obrigado. Até a próxima. Gosto de falar com a juventude. Acho que valeu a pena essa conversa que tivemos. Que não façam recortes. Tu não. Eu sei que você não vai fazer recortes. Mas há aqueles que vão tirar as coisas fora do contexto. Certo. Então, vão baralhar o tal quem, onde, tiram as vírgulas. etc. Muito bem, tá bom. Então, obrigado. Até a próxima, sim? Obrigado. Muito obrigado, sim.